E aí, sétimo ano abençoado, tudo bem com vocês, galera? Pessoal, olha, de início, eu já vou dar uma dica a vocês, uma grande dica que alguns devem saber e outros vão ficar sabendo agora. Qual é essa dica, professor? Olha, eu não sei se é desse lado ou se é desse lado, não sei se é aqui ou se é aqui, mas tem um botãozinho aí de configuração no YouTube que, se vocês clicarem para ver legendas, vocês vão ver, além de eu falar, vocês vão ver tudo escrito sobre o assunto aqui embaixo. O que é que vocês acham? Vai ajudar bastante a vocês nessas videoaulas. Então, clica aí, não sei se é aqui, vê aí, e tem aí legendas. Vai sair em português, então tudo que eu estou falando vai aparecer escrito. Vai ser bom para quê, tio, isso? Para, sobretudo, responder às atividades, os exercícios, certo? Dá uma pausa na tela, lê o que está escrito, vai ser muito bom, muito interessante. Olha, continuando com o nosso assunto, falando das reformas religiosas, assunto bom, né? Extenso, que a gente está vendo devagarzinho, mas de forma que dá dando para entender tudo certinho. Olha, esse assunto a gente já viu que a reforma protestante começou com Lutero, depois na Inglaterra com o Henrique VIII, que criou a Igreja Anglicana, na França o Calvinismo, e por fim a gente viu que teve um movimento chamado de Contra-Reforma. Que é isso? Eles eram contra a reforma? Não, eles fizeram um movimento pós-reforma. Na reforma era um movimento que tentava colocar para o público em geral, da população europeia, o que estava se passando dentro da igreja e as práticas realizadas na igreja. A Contra-Reforma foi a reação dos católicos, do alto clero católico, às reformas protestantes. Vejam aí a página 329. Tem aí Contra-Reforma e o nosso próximo assunto, que vai ser tratado na aula de hoje, Concílio de Trento, que foi uma reunião do alto clero para solucionar esses problemas detectados na Contra-Reforma. Vamos dar uma lidinha aí no texto para nos auxiliar. Olha, no século XVI, o alto clero da Igreja Católica iniciou um movimento em reação às críticas que vinham sendo feitas pela Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero na Alemanha, por João Calvino na França e pelo rei, melhor dizendo, Henrique VIII na Inglaterra. Esse movimento ficou conhecido como Contra-Reforma, movimento de rebater, ou seja, a reação contra as reformas protestantes. Diante da grande aceitação das religiões protestantes pela população, o calvinismo, o anglicanismo, o luteranismo, a Contra-Reforma reavaliou alguns procedimentos da Igreja Católica, incentivando os clérigos a tornarem as missas mais acessíveis e atrativas para os fiéis. Como assim? A missa era feita de costas pelo padre e ele falava um idioma pouco usado, que era o idioma latim. Então, foi uma das teses publicadas por Martinho Lutero, dentre as 95 teses, foi essa: a questão da missa não ser muito atrativa para os fiéis, porque o padre falava numa língua que não se existia mais, era pouco usada, e ainda assim transmitia essa missa de costas para o público. Então, o movimento da Contra-Reforma também buscou organizar e reafirmar os dogmas da igreja. Estou esquecido o que é dogma, já falamos que é dogma, são as verdades absolutas que eram ditas como certas pela igreja. Então, eram todo o mecanismo que sustentava a igreja, as ideias da igreja, né? Que elas eram dadas como certas, os chamados dogmas, determinando regras precisas para a realização das missas e sacramentos, também como o batismo, a Eucaristia e o matrimônio. Quem é católico sabe, né? Tem que seguir todas essas regras para ser considerado católico. Eu fiz tudo menos o matrimônio. Matrimônio, no caso, é na igreja não, mas fui batizado e fiz a Eucaristia na igreja católica. Gente, olha, então, essa Contra-Reforma buscou reorganizar. É aí que vão surgir esses sacramentos que a gente vê até hoje: o batismo, a Eucaristia e o matrimônio na igreja católica. A Contra-Reforma não aceitava o princípio protestante da livre interpretação da Bíblia. Não aceitava, ela ainda queria permanecesse que a interpretação fosse feita apenas pelo alto clero, padre, papas, bispos e arcebispos, não é isso? Por isso determinou que apenas o clero católico deveriam transmitir os ensinamentos aos fiéis de acordo com as normas da igreja. E aí, a reunião que foi feita para tentar solucionar essas medidas tomadas agora na Contra-Reforma foi a reunião chamada de Concílio de Trento. É o tópico do assunto que a gente vai ver agora.
Vamos fazer uma breve leitura aí sobre esse assunto, Concílio de Trento. O que é Trento? Trento é uma cidade lá na Itália. Então, Concílio de Trento, onde foi realizado esse concílio, essa reunião. Esses e outros princípios da Contra-Reforma foram estabelecidos em reuniões do alto clero realizadas na cidade de Trento, que fica lá na Itália. Em que época é isso? Entre 1545 e 1563. Tio, eu tenho que decorar essas datas? Não, não precisa não. Vocês sabem que eu prefiro que vocês se situem no século, por isso que a gente fala século XVI, século XVII, então isso aqui aconteceu no século XVI, né? Mas a data não precisa saber não, o ano certo não precisa saber não. Por quê? Porque a gente vive em tempos que qualquer data a gente consulta, né? Então é uma informação, para quem quer gravar, ótimo, mas é uma informação desnecessária. O importante é saber o acontecimento histórico, onde aconteceu e por que aconteceu, e não quando aconteceu, né? Quando aconteceu, lógico, porque a história é o homem do tempo. Mas em que tempo? No século XVI, fica mais fácil, certo? Então, foram reuniões do alto clero realizadas na cidade de Trento, na Itália, entre 1545 e 1563, em meados do século XVI. Essas reuniões, conhecidas como Concílio de Trento, trataram também sobre o tema central das críticas de Martim Lutero. Qual era uma das críticas de Martim Lutero? A venda de indulgências. Então, foi um assunto polêmico a ser tratado. E eles resolveram que não iam ser cobradas mais as indulgências, né? Que é isso, indulgência? Estou esquecido, falamos tantas vezes, né? Lembra? Que era a compra dos seus perdões para que você, quando morresse, fosse direto para o céu. E essas indulgências podiam ser compradas também para os parentes de que já estavam mortos, né? Se você quisesse que o parente seu fosse para o céu, tivesse certeza que quando ele morresse fosse para o céu, também comprava indulgência para ele, que era a venda do perdão dos seus pecados, digamos assim. Então o concílio decidiu que as indulgências deveriam continuar sendo concedidas pela igreja. Concedidas, porém, uma frase muito importante fecha esse texto aí, sem ser vendidas. Então, as indulgências poderiam acontecer, mas não mais pagando, né? De graça, agora. Olha, então tem aí a Catedral de São Vigílio, que foi onde foi feito lá esse Concílio de Trento. Sede do Concílio de Trento. Essa fotografia foi tirada em 2018, tá aí no livro de vocês. Então, as indulgências poderiam ser concedidas, porém, não deveriam ser vendidas. Embaixo tem um textozinho bastante interessante que é sobre a Companhia de Jesus, os jesuítas. Outro aspecto importante do fim da Contra-Reforma, o Concílio de Trento, é porque vão ser criadas agora as companhias religiosas. Uma das mais famosas é os jesuítas, que vieram para cá nesse mesmo período, 1500, no século XVI, junto com os portugueses. Esses jesuítas se aproximavam mais dos aspectos culturais do cristianismo, que Cristo era caridade, Cristo era simplicidade. Então, esses cristãos, esse novo movimento religioso dentro da Igreja Católica, se aproximava mais do que foi feito, do que foi criticado, digamos assim, sobre o catolicismo até hoje. Então, Companhia de Jesus, fundada em 1540, a Companhia de Jesus era uma ordem religiosa católica que estava entre as principais instituições responsáveis por difundir os princípios defendidos nessa Contra-Reforma. Seus membros eram chamados de jesuítas. Eles eram encarregados de promover a catequese, os ensinamentos da Igreja Católica, participando de missões evangelizadoras em diversas regiões da Europa, da América e da Ásia. Inclusive aqui o Brasil. Os jesuítas vão vir para cá, eles vão ser, digamos assim, os primeiros professores que nós tivemos aqui. Espero que tenham gostado. Na próxima aula a gente dá continuidade a esse assunto. E até mais. Tchau, gente!